Juventude é coisa séria, um tema de um seminário realizado esta semana aqui em Florianópolis, na AFIES, com o apoio da UAB, da Prefeitura de Florianópolis, da Tractebel Energia, da Associação Horizontes. Faltou alguém aqui? É isso, né? É isso mesmo, um evento que discutiu a questão do jovem em conflito com a lei. E nós estamos aqui trazendo este debate hoje aqui no Conversas Cruzadas. E eu fazia a seguinte provocação: se de repente é uma leitura de que o pobre, há um entendimento da sociedade ou das forças de segurança de que a violência parte dali, eu queria propor o seguinte: onde é que está a explicação no fato de que, se houve nos últimos 10, 12 anos uma redução da desigualdade social no Brasil, mesmo que tímida, isso é um fato, segundo o IBGE, enfim, as pesquisas apontam nesse sentido, mas em contrapartida nós tivemos um aumento da violência, que é um outro fato também que não dá para mentir. E aí, qual é a explicação? Eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho os índices, né? Eu não tenho todos os números aqui, mas esse aumento da violência... primeiro, quem disse que foi por parte de adolescentes, porque a gente está tratando aqui de adolescentes, né? Então, assim... de uma forma geral, né? Os índices não mostram aumento, né? E ou se é um aumento... em alguns casos é o contrário, em alguns casos é um aumento tímido, depende da região e do estado. Uma coisa São Paulo, que é a região de vocês, se nós pegarmos São Paulo... Não teve um aumento. Eu não estou falando de adolescente, estou falando no geral, de assalto e tal. Então, isso eu acho que existe aumento da sensação de insegurança. Mas os índices, que se você for olhar os índices de homicídios, que é que é a referência. E que é o crime contra a vida, ele não aumentou. Tá, mas o crime contra o patrimônio em São Paulo aumentou. Notícia dessa semana na Folha de São Paulo. O roubo aumentou, porque o roubo é onde o cidadão sente no bolso, na pele. Sente, porque ele, inclusive, ele é vítima de uma violência com intimidação, com agressão ou não agressão. É um fato que aumentou, a gente tem acompanhado bem os índices, e é justamente o crime que aumenta a sensação de insegurança, que faz com que as pessoas se fechem, tenham as suas seguranças privadas e não trabalham e não se dispõem a trabalhar de uma maneira comunitária, de uma maneira para entender um cenário onde exige que as pessoas estejam em discussão com a polícia. Nós vamos entrar nessa questão que é importante. Desculpa te interromper, né? O papel das pessoas, né? O papel das famílias, o papel do cidadão, né? No contexto do bairro dele, porque nós temos muito essa visão aí de individualista, né? E não de coletividade. A gente não está no espaço público. Então, neste momento em que você, de um modo geral, começa a trabalhar na questão do individual, na questão do espaço público abandonado, espaço público das pessoas fechadas, onde você não tem mais a participação comunitária, onde você não tem mais a diversidade de convivência, você não vai ter nenhum movimento colaborativo comunitário a ponto de você vir a discutir isso. As pessoas têm medo, se cercam das suas polícias privadas, que não é nada regulamentada, o que significa que você tem atitudes, que pode vir a ter atitudes arbitrárias, porque elas não estão regulamentadas. Que polícia é essa? Que é a polícia privada. E você não tem nenhuma atitude, nenhuma colaboração e chamada da população para, então, colaborar com a política pública de segurança. É como se fosse uma única responsabilidade do Estado. Mas quando a polícia chama para os conselhos comunitários, nós temos aqui os nossos conselhos. Os conselhos lá também. A turma é resistente para aparecer. Então, exatamente como se a questão da segurança... Não há mais credibilidade? A segurança pública não é só um problema do Estado. A segurança da sociedade. Inclusive porque a segurança pública no seu espectro maior, mais amplo, ela também envolve a segurança pública na saúde, a segurança pública na educação, a segurança pública num olhar de um paradigma um pouco mais ampliado do que ser uma questão de polícia ou ser somente uma questão de uma ação repressiva. Nessa forma de ver esse problema, a gente parte do princípio que a gente está tentando educar polícia, educar cidadania, educar e tentar resolver o problema com a educação desses. Acho que o desenvolvimento do ser humano, da criança, né? E tudo que a gente está debatendo, vamos voltar na questão que é a questão educação, né? Pode ter certeza que a forma como é a nossa educação, ela não é a melhor forma.
Eu acredito que a criança hoje ela tem que exercer a vontade e despertar o empreendedorismo. Eu vou citar assim, uma experiência que eu tive com crianças, de fato, de classe baixa, que é um projeto de cinema, um projeto Pipoca, que era feito no Lagoa Social, que hoje, no dia a dia, a gente vê filmes, e se a gente botasse uma arma aqui, qualquer um que nunca pegou uma arma, devido à didática no dia a dia, filme, entretenimento, a gente conseguiria entender como segurar uma arma, atirar, possivelmente engatilhar. A criança, qual é a vida dela? É a falta de oportunidade de criar um pensamento e desenvolver esse pensamento. E hoje, infelizmente, só na TV aberta. Hoje, infelizmente, nem as novelas estão caminhando para uma melhor forma de a criança ver a vida no futuro. Então, eu vou tentar sempre puxar esse assunto, esse nosso debate, porque lá dentro da Câmara de Vereadores, e eu posso falar que eu tive a oportunidade de criar uma bagagem na vida com projetos sociais, acho que é onde vocês hoje estão, e quando a gente entra na Câmara, a gente entra com esse olhar de apagar incêndio. Entendeu? E o problema é esse, é como a gente vai retomar, e como a gente vai acreditar que a renovação política, e não é o caso, vai pensar de uma maneira de reeducar tudo, né? Então, desculpa, mas eu acredito ainda que o poder público, eu me incluo nele, nós somos os grandes culpados, mas a sociedade também. Claro. Agora, essa questão da educação, eu não tenho dado de cabeça, até discutimos esse assunto aqui. Se pegarmos aí o ensino médio, nós temos aí um número de jovens que está fora, do ensino médio formal na rede pública estadual, que é impressionante em Santa Catarina. Quer dizer, essa escola não está sendo atraente de alguma forma para esse jovem que está buscando trabalho, algum tipo de atividade, enfim. Mas me permita... E está fora da sala de aula. Me permita acrescentar que esse mesmo jovem, não só o que está fora da sala de aula, mas também o que está dentro da sala de aula. Nós temos um projeto, eu atuo num projeto social em Balneário Camboriú. Nós atendemos um número X de crianças e adolescentes do bairro. E nós temos meninos de 10 anos de idade, meninas de 11 anos de idade que não sabem ler nem escrever. E aí, o estúpido da realidade é que daqui a pouco, quando ele fizer, daqui a 2 meses, 3 vezes, 1 ano, o primeiro deslize dessa criança vem esse Estado incompetente que está aí. Estado incompetente. Pega essa criança e bota no sistema prisional, no sistema socioeducativo, que é uma falácia. E aí falido, só piora, né? E aí só piora. Que só incrementa a criminalidade. Se eu fosse essa criança, esse jovem, nessa condição, de estar na escola de faz de conta, nesse estado, e de repente no meu primeiro deslize, sabe lá por que eu tive meu primeiro deslize? Eu quis me exibir para alguém, aí deslizei, aí vem esse estado com essa mão poderosa e maldita e me joga num sistema socioeducativo falido como esse daí, eu vou matar, eu vou me aprimorar. É isso que nós estamos produzindo. É a única perspectiva que ele vai ter. Quem é precisa, a única escola que ele está tendo, de verdade. Quem está precisando ir para trás das grades é o Estado. É o sistema político desse país. É o sistema público, de serviço público desse país. Somos nós advogados, somos nós juízes, somos nós promotores, somos nós educadores, nós é que temos que ir para estar atrás das grades. Nós somos responsáveis por isso. E aí, a grande revolução que acontece nessa sociedade é porque, roubaram uma coisinha minha, machucaram meu carrinho, né? Violentaram minha propriedadezinha. Esse é o grande valor hoje em voga. E o ser humano não é nada. E aí todo mundo vem cobrar uma sociedade, jovens melhores, e vem culpar esses jovens. Há constantemente uma violação dos direitos, né, que a gente vê desde a infância. Desde o nascimento. Adolescência e tal. E não é só uma questão econômica, respondendo a sua pergunta. Né? Seria muito reducionista essa resposta. Mas, sem dúvida, há também uma questão econômica. Porque se a gente tirar isso, a gente perde a perspectiva de, por exemplo,
O próprio tráfico de drogas na década de 80 cresceu muito na cidade do Rio de Janeiro, porque foi um jeito, enfim, a gente tinha mais, o Brasil ficou um lugar de passagem para outros países, né? E foi um jeito muito fácil de conseguir dinheiro rapidamente. Então, teve muito recrutamento de adolescentes para o tráfico de drogas junto de uma crise econômica. Né? Então, o que eu quero dizer? Claro que a questão econômica é importante e é fundamental. Né? Existe aí um problema econômico, existe uma questão social, mas não justifica tudo. Há outras variáveis. Deixa eu pegar no fim do circuito aí, né? Quando o jovem é apreendido em conflito com a lei, que é o tema do seminário que vocês participam. Nós temos aí uma mudança de conceito, pelo menos no nome, e eu quero entender como é que se mudou algo além do nome. FEBEM virou Fundação Casa, é isso, né? Isso em São Paulo. Isso em São Paulo. Tá, mas o modelo também, pelo Ministério da Justiça, a orientação é até para a liberação de recursos. Esse foi o caso aqui do nosso novo Instituto São Lucas, né, que demorou tanto tempo para ser reinaugurado e tal, porque tem uma orientação do Ministério da Justiça de que os espaços, né, para os centros de recuperação de jovens infratores, eles devam atender uma certa padronização, enfim, mudou o conceito. E eu queria saber se mudou para melhor. Vamos para o intervalo e até já.